Falando ainda um pouco mais a respeito das maldições, eu queria abordar aqui a respeito dos votos íntimos, que é uma obrigação que nós contraímos em razão de uma promessa solene ou de um juramento, onde a pessoa se obriga a um ato, a uma condição de viver, ou a um serviço, ou a alguma realidade parecida diante daquilo. E nós falamos que é íntimo por quê? Porque ele é feito dentro do coração da pessoa. Muitas vezes, ele pode ser feito até mesmo por meio do pensamento, de dizer para si mesmo que ele está determinado como, parafraseando Santa Teresa, como determinada determinação de agir daquela forma a partir daquele momento em diante. Eu falo parafraseando Santa Teresa porque ela não queria dizer desta forma, né? Mas é uma determinação teimosa que é capaz de causar o mal. E às vezes a gente não pode ter dimensão, mas é uma espécie de voto que ele, feito em hora da vida, ele é capaz de contagiar todas as dimensões da vida de uma pessoa. Por exemplo, uma moça que durante a sua juventude fala que não deseja casar e já está entrando nos seus 40, 50 anos, depois entende o sentido real do casamento, do matrimônio, e mesmo assim ela não consegue se relacionar com homem algum. Talvez por causa daquela situação que ela viveu na sua juventude, ela pode ter feito um voto íntimo, proferindo verbalmente, ou dizendo no coração que ela nunca iria se casar. E por causa disso, ela vai entendendo de maneira inconsciente, lá no seu interior, que o casamento não é bom, que ela não quer casar, e ela tem que manter aquela palavra que ela disse no passado, e é uma palavra que tem peso na vida dela, né. Nós falamos que tem um peso de maldição, porque ela não dá ao ponto dela não conseguir se relacionar, a ponto dos relacionamentos não durarem, e N situações que podem acontecer, né. Quando nós falamos dos votos íntimos, ou podemos dizer também votos secretos, né, nós podemos geralmente dizer que eles estão relacionados de maneira direta, ou com acontecimentos traumáticos, ou com situações difíceis, com situações de sofrimento, e eles podem ser feitos de 2 maneiras, né. Quando eles são feitos de maneira consciente, né, que a pessoa fala sabendo o que ela está falando, e ela vai sustentar aquilo com todas as suas forças, mesmo que estiver sofrendo, e a pior de todas, quando ela fala nestes momentos e ela fala de maneira inconsciente, ela sustenta de maneira inconsciente. Por que que a pessoa faz isso? Porque essas situações difíceis, traumáticas, elas deixam marcas interiores dentro da pessoa e muitas vezes ela faz esse voto íntimo num desejo de não sofrer mais, num desejo de se blindar, num desejo de se vingar, mas no fundo o primeiro mal que ela está causando é ela mesma. E nós vamos ver um pouquinho à frente que por vezes a pessoa nem compreende isso como mal, né? E quando nós entramos neste âmbito dos votos íntimos, nós encontramos homens e mulheres que são infelizes até hoje, porque fizeram votos íntimos no passado. Então, todo voto íntimo ele vai trazer alguma espécie de consequência. E ele sempre vai estar ligado a isso, aos sentimentos negativos, que eu vou dizer, né? Dor, mágoa, tristeza, decepção, inveja, menosprezo de alguma coisa ou de uma situação, de humilhação. Aí nós vamos entender as frases que as pessoas vão falando, né? Ah, nunca mais vou amar ninguém, nunca mais eu vou ser bobo dessa forma, eu não quero me casar, eu não quero fazer essa profissão, não é para mim, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. E isso é muito perigoso, muito mesmo, porque isso que nós fazemos em segredo, na verdade, não é totalmente em segredo, porque a primeira pessoa que escuta este segredo sou eu mesmo. E a partir do momento que eu dou esta ordem para mim mesmo, de que eu não quero essa situação, eu abraço com toda
a convicção que esta é a verdade. E o pior de tudo, muitas vezes eu vou entendendo e eu abraço e eu jogo que essa verdade que eu acho que é a verdade que eu assumi, que Deus quer aquilo para mim, né? Quando às vezes, Deus não quis que eu casasse, nunca deu certo. Será que realmente Deus não quis que você casasse, por isso nunca deu certo? Ou talvez você proferiu um voto íntimo no passado? Talvez você não é feliz na sua profissão porque Deus não quis que você fosse feliz, próspero, ou porque de fato você amaldiçoou os seus estudos lá no passado. Então essas coisas todas devem ser levadas em contas na nossa vida para que nós possamos perceber. E eu dizia, né, pode ser feito de maneira consciente ou inconsciente. Mas o pior de tudo é quando estes votos íntimos caem no esquecimento. Se ele é feito no segredo do meu coração, quem vai me lembrar que eu fiz? Só tem duas formas de lembrar: eu esforçar no exercício para lembrar, iluminado com uma graça do Espírito Santo. Por quê? Como eu disse que muitas vezes esses votos estão relacionados a fatos traumáticos do passado, eu lembrar o voto íntimo é eu também querer lembrar a dor que causou aquele voto íntimo. E dentro desta realidade, às vezes, é muito difícil, é muito difícil. E isso fica guardado na minha mente e se manifesta nas situações da vida. E diante disso tudo, nós devemos ter ciência que estes votos, eles vão dar uma ordem no mais profundo do nosso ser. Por isso que muitas vezes as pessoas tentam ajudar essas pessoas que fizeram um voto íntimo e parece que o esforço é em vão, porque aquilo que está lá dentro registrado e que ela grita do resultado daquela dor, consequência daquela dor, fala mais forte. É como se fosse uma voz de cá gritando aqui embaixo e a outra voz da pessoa lá no interior gritando aqui em cima. A de cá assim, vem que eu te ajudo. A de cá, não quero, não quero, não quero, não quero. Para entender melhor, é como se fosse, vou até ser redundante no que eu vou falar, é como se fosse uma teimosia persistente que existe dentro do interior da pessoa, sem ela perceber. Né? E como eu dizia, são situações que vão desencadear esse voto íntimo, o medo, o sofrimento, a raiva, a injustiça, a solidão, a decepção, a frustração e várias outras situações traumáticas e dolorosas na nossa vida. E aqui fica uma coisa que nós devemos prestar muita atenção. Muitas vezes nós vamos achar que alguns votos íntimos que nós cheguemos a fazer possam ser bons, ou seja, os pseudos votos de bondade. Como, por exemplo, às vezes a gente pensa que não. A partir de hoje eu vou ser sempre o melhor, eu vou arriscar em fazer tudo aquilo que eu quero. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa muito boa. A partir de hoje, eu não vou dizer não para ninguém. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa totalmente despojada. E às vezes, gente, por mais que tenham ações boas, como plano de fundo, ou falsamente boas, no fundo se tornam más. Por quê? É natural de Deus querer o homem livre. E os votos íntimos, eles escravizam. Aí você pode estar se perguntando, mas eu fazer a caridade não é algo bom? Aí a pergunta que eu te faço para você que está vendo esta gravação: para você fazer a caridade, você precisa de ser obrigado ou deve ser algo que partiu do mais profundo do seu coração, a partir de uma experiência de amor que você teve com Deus e você é capaz de transbordar essa experiência através de um ato de caridade? Aí você percebe aqui claramente que quando você faz um voto íntimo de ser sempre bom, você está sob uma obrigação. Você não está agindo sob o impulso da caridade, diferente de uma pessoa que entendeu de fato que é amar e ela consegue agir com amor. Aqui a pessoa, por mais que tenha um plano de fundo a bondade, ela está agindo movida por um mal, que é uma obrigação, uma escravidão. E era aqui que eu queria chegar. O voto íntimo, ele tolhe a liberdade do homem.
ele tolhe a vontade do homem de agir por ele mesmo. Enquanto aqui na situação contrária, a pessoa age livremente e vai fazer a caridade porque ela quer, porque ela está sendo livre. Ela não foi tolhida na sua vontade. Ou seja, o voto íntimo nos faz escravos de uma obrigação que nós acreditamos com teimosia persistente que você deve cumpri-la. Você se torna escravo daquela condição. E nós temos, de fato, os votos íntimos que são destrutivos mesmo, que são maus na sua raiz. Quando nós dizemos assim, olha, aquilo que ele fez comigo eu nunca vou perdoar. Olha, fulano fez aquilo, ele pode estar no leito de dor, vendo ele morrer, que eu não dou um copo d'água. Olha, fulano está naquela situação, tomara que ninguém o ajude, porque eu não vou ajudar. Por detrás disso tudo existe já maldade, e é incrível que existem situações que nós estamos vendo uma pessoa cair no buraco e nós não vamos mover uma palha porque nós estamos obrigados por aquele voto a não querer ajudar. E é claro que isso é uma maldição que nós atraímos para nós mesmos e que, além de tudo, afeta o outro. Porque uma pessoa que geralmente faz votos íntimos, por ela ser pessoa, já falei isso, pessoa é ser de relação, ela tem que conviver, ela tem que estar lado a lado. Por ela agir dessa forma, ela acaba ainda ferindo o outro com as suas atitudes. E nós podemos dizer o quê? Que esses votos íntimos podem ser feitos de duas formas. Ou pela própria pessoa, vou usar aqui essa expressão quando o voto íntimo é direto, entendeu? E eu faço aquilo para mim mesmo, ou nós vamos ver mais à frente quando ele é feito pelos nossos ancestrais. Quando as pessoas, nossos ancestrais, fazem um voto íntimo que ele é capaz de se arrastar por geração. Como, por exemplo, pode acontecer na árvore genealógica dos antepassados, a avó dizer, olha, porque eu sofri muito no meu matrimônio, nenhuma das minhas filhas vai se casar. Às vezes as filhas nem sabem disso, que a avó fez isso, aí ela tem a mãe, né? A mãe tem uma gravidez, mas não casa. A filha tem uma gravidez, também engravida, mas não casa. A filha, a neta, tem uma gravidez e não casa, e não entende por que as mulheres são mães dentro daquela família, e muitas vezes elas não conseguem casar e ficar com os respectivos maridos, futuros maridos, né, os parceiros, pais das crianças, porque talvez houve um voto íntimo aí, e aí é preciso que nós possamos rezar por quebra da maldição na árvore genealógica, que é aquilo que nós já falamos. E é preciso estar atentos diante dessas situações, que às vezes coisas pequenas podem nos estar prendendo. Repito, o mal maior do voto íntimo é a escravidão. E lembremos-nos desta frase: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Mesmo que transpareça nas nossas ações atos bons, se nós estamos obrigados por uma lei, se nós estamos obrigados por um sentimento, se nós estamos obrigados por algo superior que não seja a caridade, nós não estamos fazendo no mais profundo o bem, porque nós estamos obrigados. A caridade é uma força que nos move a agir conforme o amor que nós somos amados por Deus. Portanto, meu caro irmão, minha cara irmã, peçamos ao Espírito Santo que ele possa nos iluminar. Depois que você ouvir isso, tente parar um pouco, perceber as áreas da sua vida, na sua profissão, nos seus relacionamentos, na sua amizade, na sua vida amorosa, no seu estudo, no seu trabalho, na sua vocação. Se talvez você não proferiu um voto íntimo, que às vezes está te fazendo tornar tudo pesado, será que talvez o seu matrimônio, o seu estudo, a sua profissão, sua vocação não está pesada, porque talvez exista um voto íntimo que você fez ali dentro? Algo que contrarie a sua espontaneidade em viver a sua vida conforme aquilo que você desejou e Deus também desejou? Então eu peço ao Espírito Santo que de fato ele possa incomodar o teu coração e mais do que isso, iluminar o teu coração para que você possa enxergar
E quando você perceber que existe essa situação, é hora de rezar e pedir ao Espírito Santo que ele possa te auxiliar, né? Uma vez que você encontrou o voto íntimo, você deve pedir ao Espírito Santo e no sangue de Jesus que esse voto possa ser quebrado. Você pedir ao Senhor de forma objetiva: Senhor, esse voto íntimo que eu fiz nessa situação, eu renuncio, eu coloco aos pés da tua cruz e te peço que o Senhor possa lavar toda essa situação com o teu sangue. Nós pedimos que o Senhor possa cortar, que o Senhor possa cancelar, porque tu és a minha liberdade. E ali você também renuncia às forças do mal. Porque muitas vezes nós às vezes culpamos o demônio de várias coisas, mas muitas vezes ele vai achar brecha nesses atos em que nós somos os primeiros a romper com a graça de Deus. E depois disso você pode fazer uma oração de quebra, você pode fazer uma oração de renúncia, desligando, perdoando as pessoas que estão envolvidas nessas situações, porque todo voto íntimo que nós fazemos, ele tem uma situação que desencadeou esse voto íntimo. Nós podemos dizer que o voto íntimo é consequência de um trauma. Então, nós, quando descobrimos o voto íntimo, nós voltamos à raiz, nós rezamos essa situação traumática, nós perdoamos. Às vezes é preciso ir ao sacramento da confissão, às vezes é preciso se reconciliar com Deus, reconciliar com a própria história, reconciliar com o outro, reconciliar até mesmo com o lugar onde aconteceu a situação traumática e pedir ao Senhor que possa curar, que possa fazer tudo novo dentro do nosso interior. E algumas dicas, né, que nós vamos perceber se nós temos em nossa vida votos íntimos, é quando nós vamos percebendo a nossa teimosia em algumas áreas da nossa vida. Mesmo que nós estamos vendo que aquilo é errado, que aquilo não está dando certo, eu insisto em insistir com insistência naquilo que não está dando certo. Talvez pode ter um voto íntimo ali. Às vezes as nossas situações aversas e rebeldes, ambiciosas diante de algumas situações, diante de algumas coisas, de algumas pessoas bem particulares, pode indicar também que ali existe um voto íntimo, né? Nos comportamentos compulsivos, nos comportamentos estranhos que nós manifestamos, né? E muitas vezes, para os pais, fica uma dica. Acontece do pai passar necessidade, passar fome, e eu já vi isso, viu? Fazer um voto íntimo assim: eu nunca vou deixar o meu filho passar necessidade de nada. Quando ele me pedir as coisas, será na hora. E o pai vai criando a criança daquela forma, daquela forma, daquela forma, e de fato nunca falta nada. Aparentemente pode ser bom, mas ele vai criando ali uma criança que não sabe esperar, uma criança que não tem paciência, e aquele voto íntimo vai refletindo consequentemente na vida daquela criança pequena que vai crescendo. Pode parecer besteira, mas é fato. É fato. Por isso que eu digo que às vezes o voto íntimo, ele é íntimo porque só eu sei, eu fiz comigo mesmo, mas só que isso não para em mim. Ele afeta o outro. Enquanto cristãos, nós somos chamados a afetar o outro para conduzir para a santidade. E que o Senhor, pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, nos ajude a enxergar essas situações. Que o poderoso Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.